Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Pepe, sou especialista em comércio exterior, especificamente na internacionalização de micro e pequenas empresas que buscam novas alternativas de mercado, utilizando a internacionalização como uma importante ferramenta. E hoje eu estou super feliz que nós vamos falar de uma temática aqui que está muito forte em termos de relações comerciais hoje, que é o modelo de gestão de negócios internacionais. Bom, o que nós vamos trabalhar ao longo dessa nossa disciplina? Nós vamos falar um pouquinho de como localizar e reter clientes. Depois nós vamos falar muito sobre aspectos culturais e também aspectos históricos, ou seja, como é que a história, na verdade, ela influencia um conjunto de aspectos culturais que, obviamente, estabelecem padrões quando a gente fala de comércio internacional. Depois nós vamos falar um pouquinho de negociação, estilos de negociação, das etapas de uma negociação, e a gente fecha um pouquinho com características das negociações internacionais, falando um pouquinho de exemplos, do que deve, o que não deve, aqueles famosos do's and don'ts, quando a gente fala de negociação internacional. Tudo bem, gente? Podemos começar? Então, conforme eu falei, vamos começar a trabalhar falando de localização e retenção de clientes. Quando a gente pensa em modelagem internacional, e uma organização, quando ela busca novos mercados, é óbvio que uma série de desafios são apresentados para esse conjunto de empresas que buscam expansão mercadológica, seja por meio de busca de novos fornecedores, mas principalmente com relação à busca de novos clientes. O que eu te diria que talvez seja a principal preocupação que o empreendedor deve ter? Ou seja, qual que é o grande desafio que o empreendedor, principalmente aquele empreendedor no início da sua estrutura de internacionalização, geralmente enfrenta? É a questão de definir o seu público-alvo, né? Então, sou uma empresa brasileira, passo a buscar novos mercados, então quais são os elencos de desafios que eu geralmente coloco? O primeiro deles é como é que a gente direciona esse público-alvo para uma organização, seja ela já uma organização estabelecida ou até uma organização que busca iniciar a sua expansão internacional. E o segundo ponto é, como é que a gente faz para divulgar a minha organização dentro de um novo mercado? Nós estamos falando hoje de uma série de novos mecanismos, ferramentas, que de uma certa forma facilitaram também a expansão, né? O processo de exposição de uma organização em novos mercados. O problema central é que absolutamente todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, né? Então, como que a gente faz para que esse modelo de expansão ele possa ser comunicado para o meu público-alvo de forma adequada? O segundo grande desafio que os empreendedores passam a enfrentar está relacionado ao processo de como fazer essa divulgação. Então aqui a gente tem alguns elementos que são extremamente importantes de definir. O primeiro deles é participação em eventos, sejam eles nacionais ou internacionais. É sempre uma ferramenta bastante interessante, lembrando que demanda um planejamento anterior sobre qual evento participar, entender um pouquinho o nicho desse evento, quem são as pessoas que vão participar desse evento, seja em território nacional, ou seja, tendo estrangeiros vindo até o mercado mãe dessa organização, ou a organização indo até o novo mercado. O segundo modelo de como que a gente pode divulgar é por meio do estabelecimento de parcerias estratégicas, né? Esse conjunto de definir dentro desse novo mercado-alvo quais são essas organizações que podem nos auxiliar por meio de alianças estratégicas é também um outro modelo extremamente relevante que as organizações podem buscar quando pensando na expansão das suas atividades. Ainda falando de como e onde divulgar, a gente estabelece também uma questão fundamental que é a definição dos canais de comunicação, ou seja, a forma pela qual tradicionalmente a gente comunica num determinado mercado não necessariamente vai resultar no mesmo resultado quando optando por um novo mercado. E aí, como eu falei anteriormente, as mídias tradicionais elas são extremamente relevantes, mas hoje com relação à questão de mídia digital, principalmente mídias sociais, isso facilitou de forma muito grande o processo de comunicação com organizações que buscam a expansão. Um outro elemento que é fundamental entender, quando a gente fala desde a identificação do público até o modelo de comunicação, é pensar um pouquinho como que a gente vai criar uma experiência interessante e diferente para esse novo consumidor, nesse novo mercado onde a gente passa a atuar. Então, pensando nesses elementos, a gente chega à grande dificuldade, ou seja, a grande barreira que o empreendedor que busca a internacionalização deve previamente estabelecer, que é como eu faço para me diferenciar da minha concorrência.
Se isso já é um elemento super complicado de fazer no mercado que a gente já conhece, no mercado, por exemplo, onde a organização nasceu, imagina pensando em novos mercados. E aí, quando a gente fala de comércio exterior, existe um outro ponto que ele é ainda mais relevante, que é basicamente o seguinte: estruturas relacionadas a comércio exterior tendem a gerar lucratividade para a organização que busca a expansão sempre no longo prazo. Então, o que nós estamos falando? Quando a gente busca um novo mercado, é muito difícil uma organização ser muito bem sucedida na sua primeira inserção. É fundamental que essa organização tenha a possibilidade de estruturar e gerar recompra e cada vez mais recompra para que a gente consiga, por meio do estabelecimento de uma política comercial muito consolidada, no longo prazo, gerar os resultados que a organização, obviamente, define e previamente estabelece no momento de buscar o novo mercado. Onde é esse ponto? E onde é que a gente precisa focar? Como que a gente faz isso? Por meio da fidelização do nosso consumidor. E como é que a gente consegue, na essência, fidelizar o nosso cliente? É por meio da criação de vínculos, né? E a gente só consegue criar vínculo com o nosso consumidor, principalmente no novo mercado, quando a gente consegue conhecer esse consumidor a fundo, entender quais são seus hábitos de consumo e, através disso, a gente conseguir melhorar, adaptar e customizar o produto para aquela realidade. Existe um ponto fundamental, que é quando a gente busca novos mercados, independente se nós estamos falando de estruturação interna ou externa, que é de conversar com o nosso consumidor, né? Ou seja, é perguntar, é receber feedback, é dar feedback e é fazer um conjunto de ajustes necessários para que aquela determinada operação que a gente busca, ela consiga estar cada vez mais adaptada à demanda e ao conjunto de necessidades que novos consumidores têm quando atuando em mercados que não o nosso próprio. Tá bom? Bom, então a gente termina agora a nossa primeira etapa falando especificamente do processo de fidelização, primeiro de localização, na verdade, do meu consumidor, como é que eu faço isso, e depois das maneiras pelas quais eu posso fidelizá-lo, mas sem antes a gente fechar alguns pontos que são importantes. Então, o primeiro deles é o seguinte: uma empresa que busca o mercado internacional, ela precisa conhecer seu público-alvo, se comunicar de forma muito apropriada e direta para esse consumidor. O segundo ponto está atrelado à questão da divulgação. Divulgar a empresa e o produto é fundamental para se aproximar dos nossos potenciais clientes. Como que a gente consegue fazer isso? Por meio de identificação do conjunto de demandas e de desejos que o nosso consumidor tem lá fora e, a partir de então, definir nossas estratégias de comunicação. O terceiro ponto está totalmente relacionado a como fidelizar o nosso consumidor para que a gente consiga ter ganhos no longo prazo. E aí a gente fecha isso, lembrando que uma organização que busca novos mercados é fundamental, muito importante compreender necessidades, preferências, desejos que contribuem para o processo de decisão do cliente em consumir o meu produto e não o produto que ele já tem no seu próprio mercado ou até de um concorrente. Tá bom? Bom, pessoal, assim a gente fecha o processo de localização e agora na nossa segunda aula nós vamos falar de história e cultura e qual que é o impacto que isso tem diretamente nas relações comerciais globais, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.